Shalom Aleichem, Shabbat Shalom. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Não farás nenhuma obra no 7º dia, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de Shabat e o santificou. É um imenso prazer estar convosco uma vez mais para o estudo da Torá. Esta semana, Parashá Vaishlach está no livro de Gênesis, capítulo 32, a Gênesis, capítulo 36. E fala a respeito da família de Jacó quando ele cruza o val de Jaboque. Fala a respeito de Jacó, que luta com um homem comumente entendido como um anjo e tem o seu nome mudado para Israel. Fala da reconciliação entre Jacó e seu irmão Esav ou Esaú. Fala de Dina, a filha de Jacó, que é raptada, e fala também dos irmãos de Dina, que a resgatam deste sequestro, e fala de Raquel, que dá luz ao último filho de Jacó, o mais jovem, chamado Benjamim. Esta porção nos traz importantes ensinos. Considerando alguns versos dentro do que se propõe, temos o seguinte. Gênesis capítulo 32. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu, e vendo que este não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da sua coxa, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não deixarei ir, se não me abençoares. E disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, a face de Deus. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Esta porção, ela fala de desafio, de perseverança, de uma luta interior e de uma perspectiva, de uma profundidade de ligação, o estreitar do caminho na comunicação com o Eterno. Os problemas, as incertezas, a insegurança, o medo, a transformação, são passos que configuram desafios. A mudança requer um coração destemido. E isso o tinha Jacó. Em todas as circunstâncias, devemos entender que estamos no lugar certo, no momento preciso e fazer diferente. Isso pode ser a resposta para a autoestima, a angústia, o sofrimento emocional. Estes são sinais que estou indo contra as minhas próprias verdades. E, de alguma forma, isso contribui em nossas vidas para o que se chama amadurecimento. É preciso amar a verdade, entender que nem sempre eu tenho a razão.
Aprender é um ciclo. Isso se chama humildade. A mente, nossa mente, ela pode nos decepcionar, a mente pode atormentar, mas se eu coloco a mente a trabalho do coração, a mente se torna amigável, parceira, e isso é saber viver. Nos questionarmos é válido, porque se você passar a analisar, conforme diz Chaplin, até os planetas se chocam, colidem, e disso nascem as estrelas. Jaboque quer dizer esvaziar. Um lugar de travessia, um lugar de transbordar, um lugar onde Yaakov, ou Jacó, agora passa a ser Israel, aquele que luta com Deus, aquele que prevalece. A luta de Jacó com o homem, conforme nós lemos neste texto da Torá, ela é como uma confissão. A luta é como resignação, é como perseverança no tempo presente, naquele tempo de Jacó. Isso nos instrui da seguinte forma: não deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Procurar sair da margem, de se sentir excluído, de enxergar e viver uma dimensão social, uma dimensão cultural, uma dimensão espiritual, num sentido diferente, numa amplitude diferente, num contexto diferente. O tempo, que dizer em relação ao tempo de nossas vidas e aquilo que acontece conosco? O tempo, ele pode ser proscrito, exilado, vai ficar na lembrança de andar com a coxa ferida. E por que eu digo o tempo pode ser proscrito? Porque nós nos permitimos a essa circunstância. É o correto e é o coerente, é o racional? Eu diria que não. Porque a palavra de Deus diz: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amar, juntar pedras, separar pedras, abraçar, deixar de abraçar, tempo de guerra, tempo de paz. Então, se existe tempo para todo o propósito, por que em muitas vezes procuramos procrastinar a oportunidade? Não seria esta uma luta contra a própria verdade? Jacó entendeu isso ao atravessar o ribeiro. E ao lutar com um homem, dele não se desvencilhou até que recebesse a bênção, tendo a sua coxa ferida. A vida isolada, a vida em exílio daquele filho de Isaac, ficou no vale de Jaboque. Porque ali, como diz o nome Peniel, ele viu Deus face a face. Ali se esvaziou Yaakov. Ali, Yaakov se transformou em Israel. E isso é muito importante. Quais são os momentos de nossa vida em que a mudança se mostra propícia, oportuna? Val de Jaboque seria aquele espaço que cruzamos praticamente em todos os dias de nossa existência, onde a oportunidade da evolução se concretiza mediante os desafios. Os desafios muitas vezes não são bem-vindos, mas a realidade dos fatos é que eles vêm para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. O Val de Jaboque, ele é um trecho raso do rio, possível de se cruzar a pé, mas muitas vezes o nosso medo se interpõe entre o desenvolvimento e o ser medíocre, entre o se ver incapaz e o manifestar das habilidades que são inerentes do homem criado por Deus.
não é a sua vontade de apenas, sem Deus, se mostrar capaz. Na realidade, sem Deus, nada é possível. Quando Yaakov se dá conta disso, esta palavra diz que o sol nasceu naquele dia. Ou seja, o seu caminho estava clarificado, os seus objetivos, o seu legado. Para gerações futuras, o valioso e importante estava sendo preparado. Para além da existência física, a marca na coxa, o nervo ferido, representa a luta e a perseverança. Por isso, os judeus, quando não comem do nervo da juntura da coxa, trazem à memória a perseverança, a resignação, a vontade de vencer e o acreditar mediante o poder de Deus, mediante sua misericórdia. Yeshua disse em suas palavras: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." O legado de coisa certa, o legado de coisa determinada, o legado de coisa comum, o legado de coisa alheia, o legado de coisa localizada, o legado de alimentos, o legado de usufruto, o legado alternativo, o legado de crédito, o legado de quitação de dívida. Talvez este último represente o significado da luta de Yaakov. Não importa qual seja o legado, o mais importante de tudo é que ele exista para as gerações futuras, como uma referência para o se entregar nas mãos de Deus, confiar nele e fazer valer os nossos talentos para a construção do que seja edificante. Deus disse no caminho de Padã Arã a Yaakov, a Jacó: "Eu vou te guardar onde quer que você vá." E nesta porção, em Gênesis, no capítulo 32, ele diz: "Eu vou te guardar." Tenha em mente o seguinte: todos nós temos um val para atravessar. Talvez em poucos momentos ou em muitos momentos de nossa vida. O mais importante de tudo é aproveitar a oportunidade para entender que o que nos desafia nos traz crescimento, nos traz evolução. E talvez, se permitirmos, conscientes desta verdade, teremos como Jacó o nervo da coxa ferida. No entanto, o sol, ao amanhecer, brilhará diante de nossas faces. Que a presença de Deus seja constante em nossas vidas e o seu testemunho vívido em toda a nossa existência. Shalom Aleichem, Lehitraot. Até a próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.